Pode se assentar, amada igreja, por favor, em nome de Jesus. E nós chegamos aqui no momento que nós continuaremos adorando através da palavra de Deus, né? E eu queria pedir a você nesse momento, você que está com a palavra do Senhor aí, abrir no livro de Mateus, capítulo 22, né? Esse não é o texto que nós iremos expor, mas nós começaremos introduzindo com um texto que está no Evangelho de Mateus. Enquanto vocês estão abrindo suas Bíblias, né? E peço que, se possível for, permanecer com ela aberta até o final. O tema da mensagem de hoje é: amar é o maior mandamento e a lei. E sabe, irmãos, o que eu quero pedir a Deus nesse exato momento, já como forma de oração ao Senhor, é que o Espírito Santo ele possa sondar nossas mentes e os nossos corações. Que ele possa nos levar a um exame sincero, através das Escrituras Sagradas, de como que está o nosso coração diante do Senhor. De como que está o nosso amor diante do Senhor. Sabe, irmãos, a gente vê que o amor é um sentimento, é uma palavra que hoje, no mundo, é uma das palavras, é um dos sentimentos, é uma das vontades do Senhor que se encontra mais deturpado nesse exato momento. E nós precisamos estar sempre retornando a uma compreensão, a um entendimento bíblico do que é amor, do que é amar pela perspectiva de Deus. E o tema da mensagem propositalmente não é amor, é amar. Amar é o maior mandamento e a lei. O amor não é algo abstrato. Não é, como a canção falou, um fogo que arde sem se ver. Isso contraria a Bíblia. Irmãos, alguém vê o vento? Mas você consegue ver os efeitos do vento? Hoje foi um dia que ventou bastante em nossa cidade, graças a Deus por isso, que nós temos esse vento maravilhoso. A gente não consegue ver o vento, mas a gente olha as árvores, a gente vê os galhos, as folhas balançando. A gente sente o efeito do vento no nosso corpo. Aquela brisa, aquela refrescância que ele nos traz. E o amor, Deus, que é amor e é espírito, a gente não vê. Mas os efeitos do amor, Deus deixou esse mandamento à sua igreja. Esse mandamento o Senhor deixou a cada um de nós, que os efeitos do amor de Deus fossem observados e sentidos, percebidos pelo mundo através de nós. Isso está na oração, que nós conhecemos como oração sacerdotal de Jesus Cristo, João 17, que ele diz que o amor ao qual nós amamos uns aos outros, essa será a forma que o mundo nos reconhecerá. E já fica isso pra gente, irmãos. Já fica esse autoexame. As pessoas, quando olham as nossas vidas, observam as nossas vidas, elas veem o amor de Deus através das nossas vidas. E nós vamos hoje mergulhar um pouco mais, trazer à nossa lembrança qual é a ideia de amor, qual é a ideia de amar pela perspectiva de Deus. Mas uma coisa eu já posso adiantar para vocês. A maioria do evangelho que hoje é pregado, nos é anunciado, está deturpando. Porque o amor envolve sacrifício, o amor envolve a autonegação. O evangelho não é uma mensagem de prosperidade. O evangelho não é uma mensagem egoísta. O evangelho começa com um Deus que se deu. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele escreveu uma poesia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele ficou filosofando. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, e depois ele foi tirar um sono. Não. A Bíblia nos ensina, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele deu o seu filho. Ele se deu.
Ele deu aquilo que ele tinha como maior estima. Jesus Cristo é Deus, amém, irmãos? Deus se deu. Qual é o maior símbolo de amor, irmãos? O coração. É o coração? A cruz. O maior símbolo de amor é a cruz. Um Deus que se fez maldito em nosso lugar. Um Deus que se fez pecado em nosso lugar. E esta é uma mensagem para o que crê, para ele lembrar a respeito do amor de Deus, ele compreender o que é o amor de Deus. E é uma mensagem para aquele que ainda não crê, para ele poder saber o quão ele é amado, o quão Deus o tem por estima, o quão Deus quer te resgatar, o quão Deus quer te oferecer sua maravilhosa salvação. Irmãos, às vezes a gente pensa, mas calma aí, aquele que não professa Jesus como Senhor e Salvador, ele ama. E como que o amor é algo apenas do cristão? A Bíblia diz no princípio que todo homem, que o ser humano, ele foi feito o quê, irmãos? A imagem e semelhança de Deus. A partir do momento que Deus criou os homens, ele comunicou alguns de seus atributos aos homens. E um desses atributos, o maior atributo que foi comunicado ao homem, é a capacidade de amar. A diferença é que as pessoas estão amando com um amor deturpado. Por quê? Porque até o amor foi contaminado pelo pecado que entrou na criação. O pecado maculou toda a criação. O pecado manchou, contaminou toda a criação. E infelizmente hoje, a base do amor é o egoísmo. A base do amor é a barganha, é o trocar. Eu só amo quem me ama. Eu só faço por quem faz por mim. Essa é a regra do nosso Deus? Nós não o amávamos e ele nos amou. Nós não fazíamos nada por ele e ele fez por nós. Isso que é verdadeiro amor. O que nós conhecemos, biblicamente falando, como amor ágape. O amor que se dá, o amor que se entrega, o amor que faz sem esperar nada em troca. O amor que não quer reconhecimento. O amor que ama por amar. E Deus é esse. Deus é a essência do amor. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 45, a palavra diz assim, a palavra do Senhor: ouve, ó Israel, nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. A primeira ordem é amarás, é ame, amar. E que essa noite seja uma oportunidade para nós refletirmos se nós temos amado ao Senhor verdadeiramente. Sabe por quê, irmãos? Ainda que eu fale a língua dos homens, se eu não tiver amor, de nada adiantará. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, mas se eu tiver amor, de nada adiantará. Ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado numa fogueira, se eu não tiver amor, de nada adiantará. Ainda que eu dê todos os meus bens aos pobres, se eu não tiver amor, de nada adiantará. Vocês lembram o Éden? O homem andava com Deus. O pecado chegou na criação. Deus e os homens foram afastados. Nasceu um abismo entre Deus e os homens. E Deus dá uma ordem a Moisés: construa um tabernáculo que eu vou habitar no meio de vocês. O tabernáculo foi construído, mas o tabernáculo foi profanado. O povo se afastou do Senhor, o povo pecou contra o Senhor, e o Senhor retira sua glória. Salomão constrói o templo do Senhor, e a glória do Senhor, lembra como começa? A glória do Senhor, o momento de consagração, habitou todo o templo.
Mas o povo mais uma vez profanou o templo do Senhor. O povo se afastou do Senhor e o templo foi destruído. Cristo veio no auge da história. O próprio Deus trazendo a sua glória no seu Filho. E ele andou entre nós cheio de graça e verdade. Cristo foi assunto aos céus, prometeu o envio do seu Santo Espírito. E o Senhor desceu e habita no cristão. E o cristão é este vaso de honra que carrega, que manifesta a glória do Senhor, que manifesta o amor do Senhor. Irmãos, o mundo está dividido. Vamos pegar, eu sou de tal estado, eu sou de tal estado. Aí tu pega um estado, eu sou lá de baixo, eu sou lá de cima. Aí tu pega os times de futebol, eles estão divididos. Eu sou de tal time, eu sou de tal time. Até no meio da igreja, eu sou pentecostal, eu sou mais tradicional, eu sou mais reformado, eu sou mais avivado. Mas o distintivo que o Senhor deixou para a igreja, como um distintivo único, que vai diferenciar a verdadeira igreja de Cristo aqui na terra, é o amor. É o amor. Esse é o verdadeiro distintivo do cristão. A confiança do cristão não está na sua confissão de fé. A confiança do cristão não está na sua denominação. A confiança do cristão não está nos seus líderes. A confiança do cristão não está em dons. A confiança do cristão está no amor de Deus por ele. Esse é o nosso distintivo. Sabe por quê, irmãos? O cristão foi feito não para ser igual ao mar morto. As águas chegam até ele e ele retém. As águas ficam ali paradas. O cristão foi feito para ser como o mar da Galileia. As águas chegam e por ele flui. E por ele flui. Esse é o chamado de cristão. Fluir o amor de Deus. Fluir o amor de Deus. Espalhar o amor de Deus. Sabe, irmãos? Hoje, a gente vê um evangelho onde tudo é pra gente. Um evangelho onde fizeram de Deus um mordomo dos homens, um gênio da lâmpada. Vem aqui, esfrega a lâmpada que eu vou sair da lâmpada e você pode me fazer 3 pedidos e eu vou realizar os seus desejos. O evangelho, irmãos, começa com arrependimento, com autonegação, com abrir mão de si mesmo, como Deus que abriu mão da sua glória, encarnou entre os homens, voluntariamente se ofereceu para poder pagar o preço da nossa condenação. Voluntariamente ele quis a cruz. Pai, que seja feita a sua vontade, que seja conforme o Senhor estabeleceu e eu voluntariamente aceitei. Esse mundo está cada vez mais caótico, irmãos. Está cada vez mais sem direção. A profecia a respeito do esfriamento do amor se cumprindo, mas que nós não sejamos esses, que nós não sejamos encontrados neste pecado, que nós não sejamos encontrados neste erro. E nós vamos começar aqui a fazer a introdução com o Evangelho de Mateus, para nós entrarmos no texto que nos está proposto. Irmãos, antes da gente entrar no texto, queria só lembrar mais uma coisa. O verdadeiro amor deriva do verdadeiro conhecimento de Deus. Jesus falou à mulher samaritana: vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos. E o nosso pedido ao Senhor é que nesta noite Ele alargue o nosso entendimento. Ele expanda a nossa visão espiritual a respeito do que é o verdadeiro amor. Amém, irmãos? Amém. Vocês estão lá? Mateus capítulo 22? Versículo 35. E um deles, intérprete da lei,
querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento na lei, na palavra? E Jesus respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, que é semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então aqui nós vemos que a vontade, o maior mandamento de Deus para a gente é amar. Não é o amor, é amar. Porque o amor se torna algo às vezes muito abstrato, muito filosófico. Eu sei de cor. Ame ao Senhor teu Deus. Mas o mandamento é amar. É um movimento de amor em direção a Deus, em direção ao próximo. Sabe o que está resumido aqui? As duas tábuas da lei dada a Moisés. Primeira tábua, a lei para poder nós amarmos ao nosso Deus acima de todas as coisas. E a segunda tábua, para nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. E sabe qual era o grande dilema de Jesus com os fariseus? Porque os fariseus eles queriam se justificar pelo cumprimento da lei. Mas só que é impossível a um homem que não seja Jesus, porque ele é Deus, cumprir esta lei que nos foi dada. É por isso que nós precisamos de um Salvador. É por isso que em todo este texto nós daremos glória ao Senhor Jesus. Não tem um homem, uma mulher na terra que cumpra este mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas. Isto é impossível ao homem que caiu. Isto é impossível ao homem que foi concebido em pecado. Deus permitiu que nós viéssemos aqui, irmãos. Porque às vezes nós podíamos pensar, mas por que Deus então já logo não criou um novo céu e uma nova terra com aqueles que iam ser salvos? Porque Deus está dando esta oportunidade a toda a humanidade. Não cabe a gente ficar esse vai, esse não vai. Só há um juiz e um legislador. Deus tem prazer na salvação. Deus se alegra na salvação. É por isso que nós precisamos. E por isso que Jesus disse, nisso se resume toda a lei e toda a mensagem dos profetas. Amar, amar, amar. E eu queria que vocês continuassem no Evangelho de Mateus. Agora vamos ir retornando. Capítulo 15. Por favor. Versículo 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Irmãos, a lei, ela por si só, ela tinha mais de 600 mandamentos ali ordenado aos homens. Imagina que os fariseus daquela época criaram muitos e muitos e muitos mais outros mandamentos. E Jesus falou, vocês atam fardos pesados em cima das pessoas, fardos aos quais nem vocês mesmos carregam. E sabe o que o Senhor está falando aqui? A respeito da profecia de Isaías? Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está afastado de mim, por isso em vão me adoram. Irmão, está percebendo que se a nossa vida não estiver pautada por um amor verdadeiro a Deus, em vão nós estamos o adorando? Talvez a gente pode chegar no culto, na rua, nos encontros, nas atividades da igreja, e nós estarmos lá envolvidos, nós estarmos lá, sabe, cantando, envolvido com tudo, participando com tudo. Mas ele está falando do coração de vocês, aonde, sabe, deveria brotar a motivação e a intenção correta, não está brotando. Vocês estão afastados de mim. Vocês talvez me buscam por medo.
Vocês talvez me buscam para serem notados pelos outros. Vocês também me buscam para serem vistos pelos outros. Vocês talvez estão ativos, mas sem amor. Às vezes vocês estão falando do amor de Deus às pessoas, mas vocês estão um pouco se importando com a vida delas. Vocês já não têm mais prazer em estar comigo. A perspectiva de Deus, sabe por quê? Porque vocês se afastaram de mim no coração de vocês. E sabe, irmãos, não é a gente estar no culto que vai nos salvar. Não é a gente estar na igreja que vai nos salvar. Não é a gente estar nos ministérios que vai nos salvar. É nós estarmos em Cristo verdadeiramente no amor dele. João 15. Se vocês permanecerem no meu amor, o meu amor permanecerá em vocês. E nós seremos conhecidos. Cristo será conhecido por causa do amor ao qual nós amamos. E para poder encerrar Mateus, para a gente ir para o texto proposto que vai ser exposto aqui hoje, eu queria que vocês voltassem comigo mais um pouquinho. Mateus 7 agora. Versículo 21. E a palavra de Deus diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Muitos naqueles dias vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. E eu entendo, irmãos, que é um alerta que o Senhor está trazendo às nossas vidas. É um exame que o Senhor está trazendo às nossas vidas, antes de nós entrarmos no texto que diz que Deus é amor. Sabe o que nós observamos aqui? Vimos o maior mandamento, observamos um povo que honrava a Deus com os lábios, mas o coração estava afastado dele. E vimos um povo que era ativo, que honrava a Deus com os lábios, mas que naquele grande dia, infelizmente, vão dizer: apartai-vos de mim. Claramente o Senhor dirá: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Nós precisamos, irmãos, estar na caminhada com as motivações e intenções corretas. Nós precisamos nos aproximar de Deus, mas conhecendo quem é o verdadeiro Deus. Conhecendo a vontade do verdadeiro Deus. E sabe o que eu acho muito interessante? Nós estamos aqui numa carta escrita pelo apóstolo João. E nós não vamos ver o amor aqui apenas de forma abstrata ou de forma teórica. Vocês lembram um momento nas peregrinações de Jesus, enquanto ele caminhava com João e Tiago, e eles tinham sido maltratados pelo povo samaritano. E Tiago e João perguntaram ao Senhor: Senhor, o Senhor quer que nós oremos para que desça fogo em cima do povo de Samaria? Irmãos, isso é real. Esse João que está escrevendo isso daqui era um João que em determinado momento da sua vida ele era movido por ódio racial. Ele era movido por ódio religioso. E sabe quem experimentou isso há pouco tempo atrás? Os judeus na mão de Hitler. Hitler era movido por um ódio racial e por um ódio religioso. Vocês percebem que a palavra de Deus ela é tão próxima da gente, ela é tão conectada a gente, como às vezes a gente nem imagina. E a gente vê aqui um homem transformado. Imagina se Jesus topasse.
A ideia dele aqui, Isaías orou, desceu fogo sobre os profetas de Baal, vamos orar aqui também para poder descer fogo sobre os samaritanos. E a gente está vendo um homem transformado. O poder de Deus na vida do apóstolo João. E a palavra de Deus nos diz assim: amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém nunca viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado o seu Espírito. E nós temos visto e damos testemunho de que Deus, o Pai, enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Amém, meus irmãos? Nós aqui agora, no versículo 7 e 8, nós vamos ver juntos o imperativo e a procedência do amor. Deus deixou um imperativo. E o que isso significa? É um mandamento. Você não tem escolha. Eu não quero amar. Não, é um imperativo de Deus. E nós vemos da onde que procede o amor. Amados, amemos uns aos outros. Não tem para onde correr. Não tem como eu escolher, não, eu não quero amar. Eu não vou amar fulano. Fulano não me ama. Como que eu vou amar alguém que não me ama? E aí ele continua, porque o amor procede de Deus. O amor não é Deus, mas Deus é amor. A essência de Deus, os valores de Deus, os atos de Deus estão todos permeados pelo amor de Deus. O amor de Deus, ele não esconde o pecado, pelo contrário, ele evidencia, ele ressalta o pecado. Mas ele diz que no seu amor, ele deu uma forma de nós sairmos do poder do pecado, de nós sairmos da condenação do pecado. E ele diz, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Irmãos, para amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos, nós precisamos conhecer a Deus. Nós precisamos conhecer quem é o Senhor. Não há outra maneira. Nós precisamos estar cheios desse amor
para poder falar deste amor. Sabe o que me lembrou? A conversa de Jesus com Nicodemos, João 3. Nicodemos, é necessário nascer de novo. Mas como, se eu já sou um homem velho? Como que eu vou voltar ao ventre da minha mãe? Aí o Senhor fala, é necessário que você nasça do Espírito, porque tudo aquilo que nasce da carne é carne. Mas quem nasce do Espírito é do Espírito. Sabe o que o texto está nos dizendo? Que não tem como dizer que nós nascemos de novo se nós não amamos. Lembra os frutos do Espírito lá em Gálatas? Quem encabeça a lista? Amor. E o fruto do Espírito é amor, paz, paciência. Amor. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Como que eu vou dizer que eu conheço a Deus se eu não amo? Se o primeiro distintivo de Deus na minha vida é o amor de Deus por minha vida. A primeira forma de ele revelar o seu amor, o seu conhecimento dele para a gente é através do amor ao qual ele nos ama. Irmãos, em nome de Jesus, levemos a palavra de Deus a sério. A palavra do Senhor, nós estamos nos tempos de relativismo. Nós estamos no tempo onde os homens estão modificando a palavra de Deus para poder evitar aquela coceira nos ouvidos que Paulo escreveu a Timóteo. Não adaptemos a palavra de Deus. Não modifiquemos a palavra de Deus. Que a palavra de Deus continue causando coceira nos nossos ouvidos. Que a palavra de Deus continue chamando a nossa atenção, nos corrigindo, nos exortando. Isso é sério. Jesus falou, vai chegar no tempo que aquela galera que está ativa, eles vão ouvir de mim, apartai-vos, pois eu não vos conheço. Vocês não estavam com relacionamento comigo. Vocês estavam com relacionamento com os homens, com uma doutrina, com qualquer outra coisa, mas não comigo. E o salvo, ele está em relacionamento com Cristo, em relacionamento com Deus. E sabe qual é o meu desejo aqui como pastor para esta casa de oração, para esta congregação? Não é que vocês sigam os meus ensinamentos. É que vocês se apaixonem, é que vocês queiram se deleitar cada vez mais no Senhor através da sua palavra. Eu, num bom sentido, eu venho aqui para poder provocar vocês, para que vocês se acheguem ao Senhor. Para que naquele grande dia vocês não falem, o pastor falou, não, assim diz o Senhor, assim diz a palavra de Deus, assim era a vontade de Deus, lá em tal capítulo, lá em tal texto, não precisa decorar capítulo e versículo, mas eu sei que isso está na palavra do Senhor, eu sei que essa é a vontade de Deus através da sua palavra. E o texto continua, nós aqui agora veremos no versículo 9 e 10, a manifestação do amor de Deus por nós. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. E muitas vezes nós estamos reduzindo a obra de Cristo. Cristo veio para morrer pelos meus pecados, beleza. Mas ele veio para que nós tivéssemos vida. O ladrão veio somente a matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tivessem vida, vida plena e abundante. Ele morreu para poder pagar pelos nossos pecados, mas ele também morreu para que nós vivêssemos através dele, para que nós experimentássemos da verdadeira vida. Irmãos, religião nenhuma, líder religioso nenhum pode nos dar a certeza que somente Jesus nos dá. É uma frase que eu tenho repetido porque de verdade
ela me impactou no sentido de que uma frase de Dalai Lama. Porque a nossa visão de fora sempre é, né? Caramba, esses caras, né, encontraram uma paz espiritual. Caramba, esses caras vivem no meio da natureza. Eles vivem, sabe, mais abnegados desse mundo e que não sei o quê. Essa era a visão quando estava fora. Sabe qual é uma frase de Dalai Lama? Viver é sofrer. A religião, ela não arranca as suas dúvidas. Você vai até o final com as dúvidas. Convicção, só o Espírito Santo de Deus que pode nos dar. E nós veremos isso no texto. E depois ele diz, nisto consiste um amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Olha o amor de Deus por nós, irmãos. Para pagar pelos nossos pecados e para que nós vivêssemos através dele. Mas para que nós vivêssemos o quê? Levanta a mão aí quem vai pegar a casa própria, o carro do ano. Levanta a mão aí, o Pix está chegando aí, está batendo aí, não está vendo não, Léo? Não é para isso que Jesus morreu. É para que nós tivéssemos a confiança para o dia do juízo. É para que nós tivéssemos a certeza de que nós fomos amados nele, que nós estamos salvos, que nós estamos guardados nele, que os sofrimentos desta era presente não pode revelar a glória que de nos há de nos ser dada, que há de nos ser revelada. Ele morreu na cruz para que nós tivéssemos o entendimento que nada pode nos separar do amor de Deus. Ele nos deu essa vitória para que quando a morte quiser nos rondar, nós falarmos com convicção: ô morte, cadê a tua vitória? Onde que está o seu aguilhão? A morte já foi vencida. A morte já foi derrotada na cruz. Nós somos o povo da vida. Nós somos o povo que porta a mensagem de esperança, uma mensagem de futuro. Esse mundo está completamente desigual, injusto, jaz no maligno. E agora, no versículo 11, a gente vai ver a manifestação do nosso amor aos outros. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós devemos também amar uns aos outros. O meu amor é uma resposta do amor dele por mim. E como que está o nosso amor ao Senhor quando ninguém não está nos vendo, mas Ele está nos vendo? O que motiva os nossos dias? Como eu gosto de falar com vocês, irmãos, como eu fui às lágrimas com o Senhor estudando este texto. Como eu me encontrei devedor. Como eu me encontrei hipócrita aqui. Como eu me encontrei pecador neste texto. Se os nossos atos não estiverem motivados pelo verdadeiro amor, de nada vai nos adiantar. Se nós não estivermos amando a Deus verdadeiramente sobre todas as coisas, o que está me movendo em direção ao próximo? O que está me movendo em direção a Deus? Será se nas minhas orações eu lembro de agradecer isso aqui? Eu lembro de agradecer por esse amor ao qual nós somos amados? Será se nós estamos fazendo a obra dele mecanicamente? Será se nós estamos caminhando na presença do Senhor com medo do castigo? Isso é muito pequeno. Isso é muito mesquinho da nossa parte. Isso é muito egoísta da nossa parte. Tornar o Evangelho um show. Tornar o Evangelho um espetáculo. O Evangelho nunca deixou de ser uma mensagem de cruz. De cruz. De cruz. É um símbolo de vida.
vida eterna, vida plena e abundante, mas que começou com a morte. Antes do nosso Senhor receber a coroa de glória, ele enfrentou a morte no madeiro. E o Evangelho nas nossas vidas continua sendo uma mensagem de morte. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz. Quem quiser achar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. O Evangelho verdadeiro vai nos custar muitas coisas, irmãos. Talvez vai nos custar finanças, sonhos, projetos. Mas se nós estamos movidos pelo amor, esse é o caminho. Por amor ao Senhor. E agora no versículo 12, nós veremos o aperfeiçoamento do amor de Deus em nós. Nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor é em nós aperfeiçoado. Quer experimentar da perfeição de Cristo na sua vida? Ame. Quer experimentar o mais de Deus na sua vida? Ame. Mas não ame conforme o mundo nos ensina a amar. Ame conforme o Senhor nos ensina a amar. Quando nós vamos cuidar de um filho que está ali febril, que está acamado com qualquer outra coisa, a gente vai ali cuidar. Eu só vou cuidar dele porque lá no futuro, quando eu estiver idoso e doente, ele vai cuidar de mim. É isso que nos move a cuidar do nosso filho? Nós cuidamos do nosso filho porque nós amamos os nossos filhos, porque nós não queremos ver eles doentes. E assim é com o nosso cônjuge, e assim é com um amigo, e assim é com um familiar, com um parente, com um vizinho, com um colega. Ou melhor, deveria ser. Porque esse é o amor de Deus por nós. Deus falou, vou amar essa galera aí, para eles poderem trazer muito dízimo e oferta para minha casa. Qual é o dom supremo, irmãos? O amor. Lembra Paulo escrevendo na igreja de Coríntios? Uma igreja cheia de dons espirituais, mas completamente afastada do amor do Senhor? E Paulo, antes de introduzir o capítulo 13, ele termina o 12 falando: e nisto vos apresentarei um caminho mais excelente, que é o caminho do amor, que é o caminho do amar. Do 13 ao 16, nós veremos a nossa união com Cristo. Nisto conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado o seu Espírito. Não ache que nós conseguiremos amar como Deus ama se nós não estivermos aperfeiçoados no Espírito de Deus. E nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus permanece nele. Não tem outro caminho, amados irmãos. Nós viemos aqui hoje não para receber, porque nós já recebemos muito. Ou melhor, aquele que ainda não recebeu a salvação como um dom gratuito da graça de Deus, esta é a noite. Mas nós que já estamos no caminho, nós viemos aqui perder. Nós viemos aqui entregar. Porque o culto ele tem a ver com entrega. O culto ele tem a ver com sacrifício. A diferença é que hoje a gente não traz mais cereais. A diferença é que hoje a gente não traz mais pombinhos. A diferença é que hoje a gente não traz mais carneiros, enfim, o que for. Hoje nós nos trazemos. Hoje nós trazemos o nosso coração. Hoje nós devemos trazer a nossa mente
para poder experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Hoje nós nos trazemos como um objeto, como aquele local aonde o Espírito Santo de Deus habita. O Senhor não habita mais em parede. O Senhor não habita em nenhum lugar feito por mãos humanas. O Senhor habita em nós. Nós somos o tabernáculo do Deus vivo. E nós estamos manifestando o amor de Deus? O que me move a evangelizar? O que me move estar aqui na frente com o microfone pregando? O que me move vir ao culto? O que me move cuidar da minha família? O que me move a ofertar e dizimar? É barganha? É troca? Eu quero ser visto? Ou eu estou movido pelo amor? É isso que Deus está falando conosco nesta noite na sua palavra. O que está nos movendo? Irmãos, o Evangelho é radical. O Evangelho de Jesus Cristo é uma mensagem radical. Lembra que ele disse, eu vim trazer a espada. Talvez por causa do amor de vocês a mim, vocês vão ter dificuldade dentro dos seus lares. Vocês vão ter dificuldade com seus pais e com suas mães. Irmãos, qual é a evidência que Deus permanece em nós? O amor. Quer observar a vida de um cristão e ver se esse cristão é habitado pelo Espírito Santo de Deus? É o amor. E nós estamos seguindo aqui para poder encerrar a exposição. Do versículo 17 ao 21, nós vamos ver sobre o nosso amor a Deus e aos irmãos. Nisto, o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como ele é, também nós somos neste mundo. E ele complementa, no amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. E esse medo, a tradução dessa palavra no grego, ela significa tanto pavor, quanto respeito e reverência. Eu amo a Deus, mas eu devo respeitar e ter reverência por Deus. Mas eu não posso ter pavor de Deus. O cristão não pode caminhar com medo de Deus. Eu não posso ter medo do juízo. Eu não vou fazer isso, porque senão no dia do juízo eu vou perder minha salvação. Eu não posso fazer isso, porque senão eu posso ser castigado por Deus. Irmãos, esse é o evangelho do medo. Esse não é o evangelho de Jesus Cristo. Porque o perfeito amor ele lança fora todo medo. E se Deus nos castigasse por causa dos nossos pecados, isso significaria que a obra de Cristo é incompleta. Isso não é uma verdade. Todos os nossos pecados já foram castigados na cruz. Mas por isso então eu posso pecar à vontade? Isso já foi explicado aqui também lá em Romanos. Não! Porque quem ama a Deus não quer mais viver no lamaçal do pecado. Quem ama o Senhor tem nojo do pecado. Ele odeia pecar, ele odeia o pecado que ainda pode habitar nele. Ele está em luta constante e ferrenha, determinada contra o pecado. É isso. Eu não me movo por medo de castigo. Eu não tenho medo. Irmãos, diante de Deus, eu posso falar por mim, eu não posso falar pelo meu filho, pela minha esposa. Se eu tombar nesse exato momento, eu estou convicto da minha salvação. Convicto. Porque a minha esperança, a minha fé não está depositada em mim, está depositada nele. Nele, na cruz. No amor do Senhor por mim. Eu posso falar que hoje eu tenho nojo do pecado. Aquilo que outrora para mim talvez fosse normal, eu tenho nojo.
E eu só tenho nojo por causa do Espírito Santo. Eu, por mim mesmo, eu continuaria cego no lamaçal do pecado. Eu continuaria morto no lamaçal do pecado. O medo envolve castigo, irmãos. E quem teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Sabe por que você ama a Deus, Léo? Sabe por que você tem buscado a Deus? Você tem tentado com tuas forças amar ao Senhor. É porque Ele te amou primeiro, varão. Ele te buscou primeiro. Está lá em Romanos. Nisto conhecemos o amor de Deus por nós, em que, quando nós éramos ainda pecadores, Ele nos salvou, Ele nos amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, olha como que a Bíblia diz, irmãos, esse é mentiroso. Será? Eu tenho uma curiosidade. Será se nós estivéssemos lá na época que João estivesse escrevendo sua carta? E aí, João? E aquele ódio pelos samaritanos? Ele, meu irmão, aquele ódio acabou. Quando eu compreendi a altura, a largura e a profundidade do amor de Deus por mim, hoje eu amo meus irmãos samaritanos. Isso está expresso no livro de Atos, irmãos. A igreja foi lá em Samaria. Lembra que Filipe estava pregando lá? Quem foi lá visitar a igreja de Samaria? A ficar sabendo que os samaritanos estavam se convertendo em abundância, que o Espírito Santo estava operando. Quem foi? Pedro e João. Foram lá batizar os irmãos, se alegrar com os irmãos. Todo aquele ódio já tinha acabado, já tinha sido lançado fora. Por quê? Porque nós somos um povo que é movido por amor e não por ódio. E ele conclui dizendo, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Eu amar o Léo é a parte fácil da história. Eu amar o Magno é a parte fácil da história. Agora a parte principal é amar ao Senhor. Ele diz, como que você ama a Deus que você não vê, se você não consegue amar o seu próximo ou o seu irmão a quem você vê? E o mandamento que temos dele é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Irmãos, precisamos ser fiéis nas pregações, nas orações, mas nós precisamos ser fiéis no amar. Nós precisamos ser fiéis no amor. Vocês lembram que Jesus falou sobre o amor? Aquele que me ama é aquele que me obedece. E só obedece aquele que o conhece. Eu preciso conhecer para poder amar. E eu obedeço porque eu amo. Foi uma breve palavra que eu tive a oportunidade de dar sexta-feira, no aniversário de uma criança. Falei, irmãos, muitas vezes nós estamos criando os nossos filhos no meio da igreja para obedecer regras. Regras, regras e regras. Nós estamos esquecendo o principal mandamento. É ensinar o nosso filho a amar o Senhor sobre todas as coisas. Sabe por quê? Quando chegar a oportunidade do sexo ilícito, se ele amar ao Senhor sobre todas as coisas, ele vai rejeitar. Quando aparecer a oportunidade dele se drogar, por amor ao Senhor, ele vai rejeitar. Quando aparecer a oportunidade dele ser infiel nos negócios ou em qualquer outra coisa, por amor ao Senhor, ele vai rejeitar. Mas se for apenas por regra, uma hora ele vai descumprir essa regra, porque essa carne é inclinada ao pecado. Essa carne é rebelada contra o Senhor, é debelada contra o Senhor, ela é inclinada a pecar contra Deus.
Mas quando nós estamos movidos por amor, a história muda. Quando nós olhamos o próximo como alguém semelhante, criado à imagem e semelhança do nosso Deus, aí a coisa muda. A coisa muda, e como muda, irmãos? Eu quero orar com vocês, mas antes eu queria só ler aqui um pequeno texto. Amar como Jesus significa que nos importamos o suficiente com as almas dos outros para lhes dizer a verdade. Um jovem rico veio a Jesus com boas intenções, mas com falta de rendição. Ele queria o que Jesus oferecia, mas não queria Jesus. Ele amava mais o seu dinheiro, e Jesus amorosamente destacou a ganância do jovem. Não amamos as pessoas ao diluir o evangelho que poderia salvá-las. Jesus nunca mudou a verdade para satisfazer a coceira nos ouvidos de seus ouvintes. Ele os amou o suficiente para diverti-los, desafiá-los, ensiná-los e perdoá-los até a cruz. O amor se alegra com a verdade, irmãos. O amor se alegra com a verdade de Deus. E eu queria nos desafiar neste momento. Quantas vezes nós oramos coisas ao Senhor que nós não tínhamos noção do que nós estávamos orando? Que nós não imaginávamos o quanto que nos custaria estas orações. O quanto que nos custaria. Mas que privilégio. Que privilégio é poder estar dentro do propósito. É estar dentro da vontade do Eterno. E eu queria nos desafiar nesse momento. Eu queria orar com vocês para que o Senhor nos ensinasse a amá-lo verdadeiramente sobre todas as coisas. E amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Mesmo que isto nos custe muitas coisas. E se você, nesse exato momento, estiver com essa disposição corajosa de nós fazermos essa oração ao Senhor e de nós sermos a igreja que verdadeiramente manifesta a glória de Deus através do seu amor, eu queria te pedir que você se colocasse de pé no seu lugar nesse momento. Sabe, irmãos, eu não sei, de verdade, assim eu creio, o que essa oração pode nos custar. Mas uma coisa eu posso dizer de certeza, é um privilégio. É um privilégio sofrer por amor ao Senhor. É um privilégio. E que nesse momento, nós também possamos dizer ao Senhor que nós queremos ser alcançados por este amor. Que se nós ainda não conhecemos este amor, que esse amor possa nos alcançar. Que nós possamos ser cheios desse amor. E que hoje possa ser um dia da nossa vida ao qual vai começar um relacionamento com aquele que nos amou primeiro. Que nós possamos falar, traga esse amor, revele esse amor, me mostra esse amor, expanda esse amor em minhas vidas. E eu queria que nós, se possível, fechássemos nossos olhos neste momento e orássemos ao Senhor. Senhor Deus, nós estamos aqui diante do Senhor, gratos pela Tua palavra, gratos pelo Seu imenso amor ao qual o Senhor nos amou e continua nos amando. E, Senhor, nós queremos Te pedir perdão pelos nossos pecados, perdão por tudo aquilo que nos afasta do Senhor. E também nós queremos Te pedir, Senhor Deus, que o Senhor nos ensine, nos faça a Te amar verdadeiramente sobre todas as coisas. E que nós possamos também amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E nós reconhecemos aqui diante do Senhor que sem o Teu Santo Espírito nós não conseguiremos ser aperfeiçoados neste amor. Então nós clamamos ao Senhor que o Senhor, no poder do Teu Santo Espírito, faça essa boa obra em nós.
Faça essa boa obra através de nós. Continue nos levando por este caminho de amor. E Espírito Santo de Deus, nós pedimos ao Senhor nesse momento, traga um novo nascimento. Traga um novo entendimento do teu amor e de quem tu és. Traga uma convicção da tua palavra. Traga uma convicção inabalável, Senhor, das tuas promessas e das tuas verdades. Opera essa obra sobrenatural. Faça desta casa de oração uma agência do teu amor aqui em São João da Barra. Pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. E nós, mais uma vez, Senhor, diante do Senhor, nos consagramos a Ti. E pedimos que o Senhor faça sua boa obra em nós. Que o Senhor nos exorte, nos quebre. E nos faça a imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim oramos a Ti. Em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que sobre nós, o Senhor nosso Deus, levante o seu rosto e nos dê a paz. A paz de que nós estamos alicerçados no seu amor. A paz de que nós estamos guardados no seu amor. A paz de que nós somos um canal de Deus, um canal do seu amor aqui na terra. Assim oramos. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, só um último aviso, uma última lembrança. Lembra que nós lemos que o amor não envolve castigo? Castigo é diferente de disciplina, de correção. O Senhor corrige e disciplina aqueles ao qual Ele ama. O Senhor não castiga. E durante muito tempo, eu entendi o segundo mandamento de forma muito errada. Eu achava assim, ame ao teu próximo como a ti mesmo. Eu achava que esse mandamento falava de duas pessoas, de mim e do próximo. Eu preciso me amar. Não é esse o entendimento. Os homens não estão com um problema de amor próprio. A humanidade está com um problema de excesso de amor próprio. Nós estamos pensando demasiadamente em nós mesmos. Nós estamos pensando excessivamente em nós mesmos. Muitos seres humanos estão tomando atos finais em relação à sua vida por excesso de pensamento a respeito de si. Então, na verdade, esse mandamento fala sobre o próximo. Então, tudo aquilo que a gente busca para a gente, que nós possamos fluir para o nosso próximo. Nós somos o cálice que transborda. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Então, amém. Se Deus permitir,